Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o pessoal da Covisa pelo convite. Meu nome é Eduardo, eu sou enfermeiro do trabalho pela Unifesp e especialista em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz. Atualmente eu estou trabalhando como autoridade sanitária no Centro de Referência da Freguesia do Ó, na Coordenadoria Regional de Saúde Norte. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a vigilância em saúde do trabalhador. O sistema de vigilância em saúde, ele é composto pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que é a Covisa, com todas as suas gerências, núcleos técnicos, também pelas unidades de vigilância em saúde, as UVs, e os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Participam também do sistema os hospitais, as unidades básicas, os ambulatórios, as unidades de estratégia de saúde da família, que atuam de forma direta ou indireta, de acordo com o decreto 50079 de 2008. O centro de referência, ele assume algumas atividades relativas à saúde do trabalhador, que são as atividades assistenciais, educativas, formação de recursos, que nós estamos fazendo isso hoje, e os projetos interinstitucionais. Nosso objetivo é informar as questões de saúde do trabalhador, intervir nos ambientes de trabalho e também as ações educativas em relação aos trabalhadores e aos empresários. Com isso, a gente contribui para o aprimoramento dos instrumentos legais, lembrando sempre que é importante a participação de toda a sociedade. No Código Sanitário Municipal, que é a Lei 13.725 de 2004, no seu artigo 2º, parágrafo 4º, está descrito que a vigilância em saúde do trabalhador é o conjunto de atividades que se destinam, por meio das ações de vigilância sanitária e epidemiológica, à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e doenças advindos dos ambientes de trabalho, das condições e dos processos de trabalho. No artigo 36, parágrafo 3º da mesma legislação, as autoridades sanitárias deverão executar ações de inspeção em ambientes de trabalho, visando ao cumprimento da legislação sanitária vigente, incluindo a análise dos processos que possam, porventura, colocar em risco a saúde do trabalhador. No artigo 97, ele fala sobre a investidura das funções fiscalizadoras. Então, nós, profissionais das equipes de vigilância em saúde, somos competentes legalmente para fazer cumprir as leis e os regulamentos sanitários, expedindo termos, autos de infração, de imposição de penalidades, tudo que se refere à prevenção e controle, né, de qualquer coisa, qualquer evento que possa comprometer a saúde do trabalhador. Vamos falar agora um pouquinho sobre o que é um acidente de trabalho. Se é acidente, supõe-se que seja um evento súbito, ocorrido no exercício da atividade laboral, independente da situação empregatícia ou previdenciária do trabalhador acidentado, e que acarreta um dano à sua saúde, pode ser potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que causa direta ou indiretamente a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa do indivíduo. De acordo com a portaria 32.1478, que fala sobre as normas regulamentadoras em saúde do trabalhador, a gente tem a classificação dos riscos. Então, o que é um risco, né? Risco é a possibilidade de um evento acontecer, né? Então, nós temos os riscos físicos, que são as formas de energia, tais como ruído, vibração, pressão anormal, radiações, né? Nós temos os riscos químicos, que são substâncias químicas, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo por via respiratória, absorvidos pela pele ou por ingestão,
na forma de gases, vapores, neblinas, poeira, fumo, etc. Temos também os riscos biológicos. Aqui estão expostos muitos de nós, profissionais da saúde. Então, bactérias, fungos, bacilos, protozoários, vírus, que entramos em contato com sangue, secreções, fluidos. Temos também os riscos ergonômicos, que são elementos físicos e organizacionais que interferem no conforto da atividade laboral e, consequentemente, nas características psicofisiológicas do trabalhador. Temos uma imagem aqui bem característica de uma secretária com multifunções. E aí a gente vai falar um pouquinho dos riscos psicossociais, que são definidos como a presença de condições de trabalho que influenciam a saúde mental do trabalhador. São situações de estresse, pressão por resultados impossíveis de se atingir, falta de funcionários, chefes autoritários, acúmulo de horas extras. Esses são alguns dos fatores responsáveis pelos riscos psicossociais. Temos também o risco de acidentes, que são condições com potencial de causar danos aos trabalhadores das mais diversas formas, levando-se em consideração o não cumprimento das normas técnicas previstas. Nós estamos falando de vigilância em saúde do trabalhador, então nós precisamos falar por que investigar. Ocorreu um acidente e vamos investigar os fatores que levaram a essa ocorrência. Então, a investigação desses acidentes no Sistema Único de Saúde tem como principal objetivo prevenir que o mesmo acidente ou que acidentes semelhantes se repitam. E quem é que pode entrar numa empresa, entrar no ambiente de trabalho para realizar essa inspeção? Somente os profissionais designados como autoridade sanitária. Temos poder de polícia, podemos entrar numa empresa a qualquer dia, a qualquer hora, solicitar todo e qualquer documento inerente à atividade daquela empresa. Também são autorizados a fazer essa atividade os auditores fiscais, Ministério Público, Polícia Técnica e entre outros órgãos. Como é que a gente fica sabendo do acidente, de um fator ou de um agravo que aconteceu no ambiente de trabalho? Então, a nossa demanda, sempre é acidente de trabalho grave, fatal, quando ocorre o óbito, ou ocorridos com menores de 18 anos, que são notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. E essa notificação chega junto à Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que é repassado para os centros de referência para que seja feita, então, a inspeção. Bem, nossa demanda, então, vem do Ministério Público, por denúncia de trabalhador, de sindicatos, vem também dos serviços de saúde que atendem esses trabalhadores, Então, vem da assistência das unidades básicas, dos hospitais que notificam os acidentes, E também de denúncias de munícipes. Qualquer pessoa pode denunciar um sistema de trabalho inadequado ou que ele considera inadequado. Qual é o nosso papel, então, enquanto profissional de saúde do SUS? O nosso papel é identificar o trabalho desenvolvido pelo usuário e a sua possível relação com o sintoma, doenças ou sequela apresentada. Ora, você está na unidade básica, chega um trabalhador dizendo que está com lombalgia. A primeira pergunta é: que tipo de atividade você realiza? O que você está sentindo? O que é que você faz da vida? E aí nós vamos, então, encaminhar estes casos ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para que seja feita o nexo causal. É importante saber se aquela queixa, de fato, está relacionada com a atividade profissional. Por exemplo, professores que trabalharam durante 30 anos sala de aula, chega no posto, na unidade básica, com dor no ombro. Tem relação com a atividade? Vamos investigar. Um trabalhador que trabalha numa linha de produção apertando parafuso, chega com uma síndrome de túnel do carpo. Tem nexo? Vamos investigar. Qual é o papel, então, de vocês na unidade básica? Notificar. É importantíssimo registrar esse caso.
Seja ele um indivíduo que chegou porque cortou o dedo trabalhando no açougue do lado do posto. Ele cortou o dedo, vai lá, dá o ponto, notifica. É o indivíduo que chegou com dor no ombro, dor nas costas, dor nas pernas, enfim, qualquer queixa que haja uma possível relação com a atividade profissional, laborativa, deve ser notificado, deve ser preenchido o SINAM. Nosso papel é sempre transformar o trabalho. Nós temos como objetivo mudar essa concepção do trabalho. O trabalho não pode adoecer o indivíduo, o trabalho tem que ser prazeroso para o indivíduo. Então, durante o atendimento a um trabalhador ou qualquer pessoa que possivelmente esteja trabalhando, é importantíssimo perguntar: onde você trabalha? O que você faz? Que tipo de atividade você realiza? E essa atividade é feita de que jeito? Como você faz isso? Você aperta o parafuso, corta carne, costura? Que tipo de atividade? Como é que é feita essa atividade? E quando essa pessoa faz? Qual é a frequência dessa atividade? Ele trabalha todos os dias? Ele trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, 15 horas por dia? Quanto tempo ele realiza esta atividade? Nós, então, agora vamos falar um pouquinho da vigilância especificamente. A gente recebe essa demanda através do SINAM, denúncia do Ministério, recebemos essa informação dizendo que houve um agravo, uma doença, um acidente num determinado local de trabalho. Qual é o nosso papel? Coletar informações sobre aquele local. Que tipo de empresa? Que tipo de atividade? Qual o KNAI dela? Qual a atividade principal dela? É uma metalúrgica, é uma siderúrgica, é uma oficina de costura? É um açougue? É uma padaria? Não sei. A gente vai investigar essa empresa. Ela tem CNPJ, ela está cadastrada, como é que é o contrato dela, que tipo de contrato de trabalho ela realiza com os seus trabalhadores. A partir daí, então, nós vamos até a empresa. Ao chegar na empresa, a gente vai fazer uma avaliação do ambiente de trabalho. Nós normalmente não vamos direto à questão do acidente, mas aos fatores que contribuíram para a ocorrência daquele acidente. O indivíduo acidentado perdeu o dedo, perdeu a mão, perdeu o braço, ou às vezes não, foi só um acidente leve. Não importa, ele já foi acidentado. Nosso papel é prevenir. Então nós vamos lá para ver o quê? Que é que nós podemos exigir, de acordo com a legislação vigente, que a empresa corrija o equipamento, máquina, seja o que for, para que não ocorram novos acidentes. A partir daí, então, nós vamos elaborar relatórios tirando uma fotografia dessa empresa e vamos entregar para o proprietário, para o gerente, seja para o responsável, dizendo para ele assim, olha, você tem tais problemas e você, por conta dessa legislação, você deve consertá-los, deve corrigir esses problemas. Normalmente a gente trabalha com prazos, né, com cronogramas de adequação. Caso a empresa atenda o cronograma em tempo hábil, a gente abre um processo administrativo simplesmente para acompanhar essa empresa. Caso ela não cumpra os prazos, então nós, enquanto autoridade sanitária, temos o dever, né, de preencher os outros termos, seja ele um termo de uma autuação, um termo de inutilização de um equipamento, ou de uma interdição de um equipamento, ou um auto de multa. Isso vai depender muito da situação de cada empresa. Temos também como objetivo principal, né, verificar se essa empresa está cumprindo a legislação. Por isso a gente faz o cronograma de adequação. E através desse cronograma a gente vai acompanhando o que é que a empresa está fazendo. Ela está fazendo uma coisa, ou ela não fez nada, é outra situação. A empresa vem, conversa com a gente e diz assim, olha, eu não estou conseguindo por questões financeiras. Ok, vamos rever o cronograma? Perfeito, mas o nosso papel é sempre acompanhar e verificar o cumprimento desta legislação. Acompanhar se a empresa, de fato, está corrigindo
as irregularidades. Aqui a gente tem uma imagem, é uma empresa metalúrgica que a gente recebemos uma denúncia de que houve um acidente, uma amputação, e aí por conta de uma máquina dobradeira. Quando a gente chegou na empresa, as dobradeiras estavam todas corrigidas, porque a empresa imediatamente corrigiu as dobradeiras. Porém, aqui a gente tem uma imagem de várias prensas excêntricas, com martelo de cerca de 15, 20, 50 toneladas, que estavam totalmente desprotegidas. Portanto, a denúncia, a queixa era de uma amputação de uma dobradeira, as dobradeiras estavam ok, porém as prensas não. Então, neste caso, essa empresa foi autuada, não é? Todas essas prensas foram interditadas para uso até que fossem devidamente corrigidas, né? E aí, depois de um certo tempo, a gente voltou na empresa e encontramos todas as prensas com proteção. Então, todas foram desinterditadas e a empresa está funcionando como deve ser, né? De acordo com a legislação. De acordo com a NR6, a gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção. Equipamentos de proteção coletiva e individual. Em algumas situações, o equipamento de proteção individual protege apenas o indivíduo e não garante um ambiente de trabalho seguro ou saudável para toda a comunidade, para todos os trabalhadores. Então, na NR6, a gente sempre, baseado nela, a gente sempre diz o seguinte: uma empresa precisa, em primeiro lugar, providenciar equipamentos de proteção coletiva, que protejam a todos os trabalhadores. Caso esta proteção não seja o suficiente, a gente complementa com o equipamento de proteção individual. Só para dar um exemplo para vocês, nós fomos, certa vez, numa empresa gráfica que tinha 3 impressoras rotativas com um ruído no ambiente de cerca de 110, 120 decibéis, completamente insalubre. O proprietário dizia para a gente o seguinte: não, mas as impressoras estão todas segregadas, estão separadas, num ambiente só delas. Muito bem, mas naquele ambiente tinha cerca de 8, 10 trabalhadores expostos àquele ruído. Então a gente chegou para o cara e falou o seguinte: olha, vocês precisam diminuir o ruído na fonte, é na máquina. Uma impressora, quem não conhece impressora rotativa, pode buscar no Google, vamos pesquisar, vocês vão ver, as impressoras têm muitos rolamentos, correias, motores, faz um barulho danado. E ele falava: mas como que eu vou fazer isso? Você vai isolar cada parte móvel para diminuir o ruído. Fizemos um cronograma de adequação, eram 3 equipamentos, ele não tinha condição financeira para fazer os 3 de uma vez, nós fizemos um cronograma, em 9 meses esse indivíduo conseguiu isolar todos os equipamentos. Demorou 9 meses para isolar 3 equipamentos. Muito bem, quando a gente retornou na empresa, nós medimos o ruído lá. Então, só para vocês terem ideia, no primeiro momento tinha em torno de 110, 120 decibéis. Quando a gente retornou depois da adequação, este ruído estava em torno de 90 decibéis. Aí vocês vão me perguntar: mas 90 decibéis ainda é alto? Porque, pela tabela, o indivíduo pode ser submetido até 80, 85 decibéis por 6, 8 horas de trabalho. Realmente, mas veja bem, diminuímos bastante o ruído. E aí nós negociamos com o responsável pela empresa o uso de um equipamento de proteção individual. Ora, eu diminuí no ambiente praticamente 10, 20% do ruído naquele ambiente. Com o uso de concha, eu consigo reduzir mais 10, 15. Então, se a empresa estava com 120, passou para 90, e eu coloco uma concha que diminui mais 20, de 90 para 20 cai para 70, 75 decibéis. E este é um limite tolerável pela legislação para evitar danos maiores para aqueles trabalhadores. Então, isso são coisas que a gente, na prática,
vai encontrando e cada vez a gente aprende uma coisa nova, né? Aqui nesse caso é uma empresa metalúrgica, né, que instalou um sistema, um sensor de intertravamento, um sensor luminoso. Então essa máquina, quando o indivíduo coloca a mão e o sensor interrompe, né, o feixe de luz do sensor, a máquina trava. Isso evita, por exemplo, um acidente grave, uma perda de dedos, perda de mão, enfim. É um equipamento de proteção coletiva. Qualquer pessoa chegou lá, pôs a mão interrompeu o feixe de luz, o equipamento vai travar. Para a gente concluir, é importante, eu gostaria de deixar muito claro, né? As queixas de qualquer usuário na rede pode estar relacionado à atividade laborativa dele. Seja ele o vendedor de cachorro-quente na porta da escola, seja ele a costureira que trabalha em casa, que ela não tem uma empresa, ela não tem uma firma, ela tem uma máquina de costura na casa dela. E ela pode ter queixa relacionada àquela atividade que ela executa. Então, lembra daquelas perguntas, né? O que a pessoa faz? Como que ela faz? De que jeito? Quanto tempo ela fica naquela atividade? Tudo isso pode levar a agravo, uma doença, uma lesão por esforços repetitivos, que são coisas que vocês vão ver ainda em alguns módulos mais para frente, né? É fundamental compreender o trabalho e o seu contexto para que a gente possa transformá-lo, né? Isso é fundamental. Buscar garantir, né, a saúde dos nossos usuários, dos usuários do sistema e de todos os trabalhadores. Isso é fundamental para todos nós. Queria agradecer a todos pela atenção e espero que vocês estejam aproveitando esse curso. Muita coisa ainda vem pela frente, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Muito obrigado.